Queridos, antes de darmos início, eu quero pedir algo para você. Se você puder se inscrever no nosso canal, vai nos ajudar bastante para que o YouTube recomende essa mensagem para outras pessoas. Quanto mais inscritos, mais o YouTube vai nos recomendar. Então eu conto com você para deixar o seu like, para deixar um comentário. Se você quiser pedir oração, você pode pedir oração aí nos comentários. Então, conto com você. E se você já puder fazer isso agora, nos ajude. Inscreva-se no canal. Tá bom? Muito obrigado a você e que Deus te abençoe pela tua disposição. Você está ligado agora? Nós vamos continuar a nossa série de 1 Coríntios. Hoje nós vamos falar sobre dons espirituais. Coloca e acha sua Bíblia aí no capítulo 12. Capítulo 12. Deixa eu organizar aqui, fazer esse negócio virar. Está aqui, pronto. Capítulo 12, olha só. Faça uma oração comigo, feche seus olhos. Mas, Espírito de Deus, nós colocamos aqui a nossa dependência diante do Senhor. Que não seja dos meus lábios, que não seja da minha mente, que não seja do meu coração, mas que seja do trono da graça do Senhor para o teu povo, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos, e eu declaro aqui a minha dependência total a ti, porque de mim eu não tenho nada de bom, mas o Senhor pode fazer muitas coisas, através de um servo, através daquele que se coloca à disposição, e eu estou aqui, Pai, para te servir. Utiliza-me como instrumento poderoso nas tuas mãos, para abençoar as vidas que aqui estão, que nos ouvem, para a glória do teu santo nome. Assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. É um novo assunto que Paulo quer tratar com a igreja de Corinto. Você lembra que nós paramos na ceia? E que a ceia, o assunto da ceia, terminou em Coríntios 11, e agora Paulo começa um novo assunto. Só que esse novo assunto de dons espirituais está ligado à sessão anterior da ceia, que é o quê? O culto público. Paulo estava tratando do culto público. E aí nós temos graças espirituais, tá? Que são qualidades do caráter, e nós temos, cada um de nós tem responsabilidade de desenvolver essas graças. Que graças são essas, pastor? Está lá em Gálatas 5, 22 e 23. Domínio próprio, mansidão, fidelidade, benignidade. E contra essas coisas não tem nada contra, é o amor. Então, isso são graças espirituais, não são os dons, não é o dom do Espírito. Dom do Espírito é diferente dessa graça que você recebe. E nós também temos ofícios ou serviços espirituais, e que são posições que os membros têm dentro da igreja, que seja para a administração ou para os negócios da igreja. Se você depois for lá em 1 Timóteo 3, de 1 a 13, você vai ver. E que posicionamento são esses? São pastores, líderes de rede, líderes de célula, líderes de ministério, louvor, homens, mulheres, crianças, jovens, adolescentes, infantil, conselheiros da igreja, a diretoria, o tesoureiro, a secretária, o presidente, vice-presidente. E se nós observarmos, nem toda a igreja faz parte desse ministério do servir, mas deveria. E aí a gente chega nos dons espirituais, que são capacitação divina, relacionadas com o quê? Com o culto na igreja, com a igreja local.
que seja um culto oficial ou extraoficial. E cada crente possui um dom espiritual. Não tem como um crente não ter um dom espiritual. Não estou falando do fruto do Espírito, estou falando do dom. Depois nós vamos descobrir quais são. E nem todos os crentes possuem o mesmo dom. E agora eu quero falar para você o que estava acontecendo lá em Coríntio para Paulo entrar nesse assunto. O pano de fundo. A igreja de Coríntio certamente não era uma igreja morna, mas era uma igreja avivada. Ela estava em perigo naquele momento. Por quê? Ela tinha um privilégio que muitas outras igrejas não tinham, de uma super ênfase em alguns desses dons espetaculares. Ela dava ênfase em alguns dons. Só que para corrigir o rumo da igreja, Paulo, ele cria uma estratégia com 3 pontos para tratar. A primeira estratégia é mostrar a unidade e a diversidade dos dons. A segunda é que ele vai falar da primazia do amor na procura de cada dom. Ou seja, primeiro tem que vir um amor, antes do dom em si. E ele vai fazer uma avaliação e uma regulamentação no exercício dos dons no culto. Então, Paulo ele começa o capítulo 12 falando dos dons e vai terminar lá no capítulo 14, versículo 40. Ele vai terminar lá no 14, 40. E nós vamos fazer essa pregação em 3 partes. Hoje nós vamos fazer o 12, depois o 13 e o 14. Dentro dos dons. Aqui, quem já foi em casamento cristão? Todo mundo, né? Já foi? Não, irmã? Nunca foi? O que acontece no casamento? Na maioria das vezes, a pessoa prega o quê? Coríntios 13. O amor. O amor não inveja, o amor não tem ciúme, o amor não sei o quê. O amor, não é isso? E o que a gente espera, e muitas das vezes é uma palavra desconexa do texto, do que realmente quer ser dito. É lindo a licença poética, você usar. Mas se nós formos observar, como você vai ver na próxima mensagem, que é sobre o capítulo 13, está intimamente relacionada a tudo que nós estamos falando de dons. Nem que o meu corpo seja jogado para ser queimado, sem amor de nada adiantaria. Ou seja, Paulo está falando, nem se fizer como os romanos fazem, ou melhor, como os cristãos lá em Roma fazem, que é dar o seu próprio corpo para ir para pira e ser queimado em função de Cristo. Se você não tiver amor, nada tem solução. Cada parte daquela, ele traz uma conotação de algo que a pessoa estava vivendo naquele momento. Mas, a respeito dos dons espirituais, capítulo 12, versículo 1, vamos ler? Capítulo 12, versículo 1 ao 2. Irmãos, quanto aos dons espirituais, não quero que vocês sejam ignorantes. Vale para hoje. Vocês sabem que quando eram pagãos, de uma forma ou de outra, eram fortemente atraídos e levados para os ídolos mudos. Olha que, tanto eu como você, eu entendo que nós já passamos por isso, a não ser aquele que já nasceu no lar evangélico. E agora, coloca para mim Salmo 115, versículo 2 ao 4. Só para entender. O que o Salmo 115? Nós estávamos no Novo Testamento, agora nós estamos voltando no Salmo. Por que perguntam as nações, onde está o Deus deles? Às vezes você já recebeu essa pergunta para você mesmo. Cadê o seu Deus? Você não tem um Deus aí? Por que você está desse jeito? Onde está o teu Deus? O nosso Deus está no céu.
e pode fazer tudo o que lhe agrada. Essa é a nossa resposta. Se for da vontade dele, vai dar certo. Ele está no controle. Os ídolos deles, de prata e ouro, são feitos por mãos humanas. Próximo. Tem boca, mas não podem falar. Olhos, mas não podem ver. O que Paulo estava dizendo ali, no versículo 1 e no versículo 2, é que nós não podemos ser ignorantes a respeito dos dons. Enquanto nós estávamos pagãos, enquanto nós íamos buscar ídolos mudos, que tinham boca, mas não falavam, que tinham ouvidos, mas não ouviam, que tinham olhos, mas não enxergavam. Por quê? Porque o nosso Deus não é desse mundo, não é uma obra da mão humana. O nosso Deus é o Criador dos céus e da terra, e Ele não está presente neste mundo feito por homens, mas sim, Ele é o Criador deste mundo. Então é diferente. E por isso, Ele fala que nós não sejamos enganados em adorar ídolos mudos e levados, não diziam uma só palavra aqueles ídolos. Como que eu vou adorar aquilo? Não tem como, mas homens adoram. Então Paulo, ele cria um critério para saber quem é cristão de coração. Por quê? Porque o coração, ele está cheio. E do que o coração está cheio, ele vai ministrar, ele vai exalar. O cheiro de Jesus se exala através daquilo que está cheio o teu coração. Versículo 3. Por isso eu afirmo que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus seja amaldiçoado. E ninguém pode dizer Jesus é Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. É uma convicção do interior do homem. Paulo está colocando para eles: se dentre vocês tem pessoas que fazem piadinha de Jesus, tem pessoas que fazem, ridicularizam a Jesus, esse não tem o Espírito de Deus. No coração desse, ele não expressa verdadeiramente a Jesus, porque ele caçoa, porque ele faz piadinha. Mas aquele que diz Jesus é o Senhor, não quer dizer que a pessoa apenas dizer que Jesus é o Senhor, mas se no coração dela estiver a certeza de que ela tem um Cristo, um Senhor que morreu pela vida dela, pelos seus pecados, esse sim tem o Espírito de Deus, esse sim tem o Espírito Santo, porque é o Espírito quem faz com que a pessoa confesse a Jesus. Mateus 16, 17, por favor. Mateus 16, 17. Respondeu Jesus: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. Porque Jesus pergunta para ele: quem dizes o povo que eu sou? E Pedro fala: tu és o Cristo, filho do Deus vivo. E Jesus então responde a ele: mas quem é que deu essa autoridade para Pedro falar? Jesus respondeu: o Pai que está no céu. O Espírito Santo é que nos dá esse entendimento. Até aqui, eu preciso que você entenda que você não é mais pagão, você não vai mais adorar deuses mudos, você não precisa disso. Você entende agora o seu coração. Se porventura você já fez piadinha, já caçoou, já criou historinhas, você nesse momento, se isso trouxe luz e entendimento para você, você nesse momento deve estar arrependido. Então você já pede perdão a Deus, porque você é um cristão. E Paulo está dizendo tudo isso para entrar
para você entender que o Espírito Santo está atuando em você. Existe uma atuação do Espírito Santo em você. Amém? Glória a Deus, o Espírito Santo está atuando em você. Da mesma forma que atuou na igreja primitiva, ele continua atuando em nós. E por isso, Paulo ele vai falar de tipos de dons do Espírito. Dons do Espírito, também tem dons ministeriais e dons naturais. E eu quero ir no versículo 4 agora. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Pode ir. Há diferentes tipos de ministério, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Volta no 4. Há diferente tipo de dons. Esses aqui são os dons espirituais. E quem que atua nos dons espirituais? O Espírito Santo. E depois ele fala que há diferentes tipos de ministérios. Quais são os 5 ministérios da igreja? Apóstolo, profeta, evangelista, mestre e pastores. 5 ministérios. E quem é o Senhor desses 5 ministérios? Jesus. Próximo. E há diferentes formas de atuação, mas o mesmo Deus que efetua tudo em todos. Existe agora uma graça, é uma graça que você recebe de Deus. Quando você nasce, você recebe talentos. Já viu? Tem pessoas que parece que nasceu para liderar. E já tem outras pessoas que parece que ela nasceu para poder ter misericórdia do outro, compadecer do outro, ajudar o outro. Tem gente que move céus e terra e manda alimento, manda ajuda para aqueles que estão necessitados. Ele tem um dom, talvez ele nem é cristão, mas ele tem um dom de fazer isso. Isso é um talento natural, é uma graça, que independente, a pessoa nasce com ela. Então aqui nós estamos observando 3 tipos de dons, mas Paulo quer tratar somente do espiritual. Ele não quer tratar dos ministérios e nem quer tratar desse dom natural, que nós nascemos muitas vezes com ele. Tem gente que nasce com o dom de exortar, de corrigir o outro, parece que é pai do outro. Já viu, tem uma brincadeira que eles falam que é pai de todos, né? Pai de todos, é pai de todos, é mais que Abraão. Então nós precisamos entender que existem dons naturais, dons espirituais e dons ministeriais. Amém? Vamos ficar então nos dons ministeriais. Olha só, no versículo 7 agora nós vamos entrar nesses dons. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Que a Fernanda iniciou o culto falando sobre a unidade da igreja, como é bom que os irmãos vivam juntos em união. É isso aqui, é o comum, é o bem comum. Cada um, porém, é dado a manifestar do Espírito, visando ao bem comum. Os dons que você recebe não são para você, mas são para a igreja. São para os 5 ministérios, para você usar dentro deles. E o que mais que diz? Próximo. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. Próximo. A outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de curar. Pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outros, interpretações de línguas. Vitor, você consegue pôr a imagem para mim? Não, a do serviço não, a outra. Essa aí. Olha só, queridos. São 9 dons que nós temos. Eles são divididos em 3 categorias. O de elocução, que é aquele que dá fala. O de poder e o de inspiração. Então nós temos ali palavra de sabedoria, palavra de ciência e discernimento de espírito. E nós temos fé, dom de curar, operação de milagres. E depois nós temos profecia, variedade de línguas e interpretação de línguas. O que isso quer dizer, pastor? Olha só,
palavra de ciência ou palavra de conhecimento. É quando você tem revelado a revelação de alguma coisa que já aconteceu e está acontecendo. Geralmente é algo que você precisa refletir sobre o significado que foi revelado para você. Isso como é que acontece? Um testemunho interior. O Espírito Santo fala com você, no seu interior de algo, te avisa de algo. Aquilo que você simplesmente sabe e ninguém precisa falar para você, você já sente. Ou talvez você tenha uma visão, ou você tenha um sonho. Um bom exemplo é de Atos 11, de 1 a 18. Quando Deus revela a Pedro por meio de uma visão, para que a salvação e o batismo no Espírito Santo não era somente para o judeu, mas também para o gentio. Então esse é o dom da ciência, é o dom do conhecimento. E depois nós temos a palavra de sabedoria. Esse dom é bem parecido com o de conhecimento, mas está mais ligado ao futuro. Ele é uma revelação de algo, seguido de um conselho. Muitas pessoas confundem com o dom de profecia. Por quê? Pois eram os profetas antigos, do Antigo Testamento, que exercitavam esse dom de sabedoria. Porém, na verdade, é a palavra de sabedoria, o dom que é mais próximo daquilo que os profetas falavam no Antigo Testamento. E vamos ver muito na Bíblia, né, situações onde Deus revela algo para alguém, para que essa pessoa possa aconselhar ou dar um aviso para outra. Mas vale ressaltar que esse dom não tem a ver com o conhecimento humano ou ciência humana. O nome sabedoria se deve ao fato de um conselho gerado após uma revelação. Ou seja, é algo que Deus ministra, que não vai contra a palavra dele. Nós temos que entender uma coisa: nada que Deus falar para nós vai sair fora daqui. Tudo que ele vai ministrar está aqui dentro. Então, o cuidado que muitas vezes que as pessoas não têm e pensam que têm o dom e falam daquilo que é dela própria, tá? Eis que o Senhor manda dizer que a casa sua está lá na Caixa Econômica e você pode fazer o financiamento, porque eu vejo a chave lá já, você já está assinando o contrato, você pode fazer, e aí você vai lá encralar com a vida inteirinha. Deus não vai mandar falar isso para você. Não é essa sabedoria. Mas é a sabedoria. Eis que eu preciso, filho, fica forte. Suporta a provação. Coloca o sorriso nos lábios, bola para frente. Eu sou o Senhor que estou contigo, te sustento pelas mãos. É palavra. É a própria palavra ministrando palavra. É o conhecimento da palavra. É a revelação da palavra. Não é uma profetada. E aí nós temos o discernimento de espírito, para terminar a classe de elocução. E o que é o discernimento de espírito? É você ter a capacidade de perceber o mundo espiritual. É a capacidade que você tem de chegar num ambiente e ver que aquele ambiente é pesado, precisa de oração, precisa de mandar o capeta embora daquele lugar. Você vê que ali tem uma nuvem negra em cima daquele lugar, e que o negócio parece que você entra lá assim, se você não tomar cuidado, você sai assim, ó, encurvado, de tão pesado que está. Ou quando você está conversando com a pessoa, você começa a sentir cansaço, parece que você está perdendo suas forças, porque existe um vampiro aí espiritual que começa a sugar você. Então, antes que isso aconteça, se você tiver o discernimento de espírito, você consegue descobrir se aquilo que está sendo ministrado é de Deus ou não é de Deus, se o espírito que está falando aquilo é de Deus ou não é de Deus, se a pessoa com a qual você está conversando, ela tem o espírito de Deus ou não. Esse é um outro dom que o Espírito Santo dá. E aí nós vamos para os dons de poder, que é o de cura, o de fé, né, e a operação de milagres. E o dom de cura que Paulo fala, não é simplesmente, queridos, não é o dom de, como é que eu vou te dizer,
Você está com um machucado ali, aí você vai lá e cura o machucado, você vai lá e cura a dor de cabeça. Não, não é esse dom. O dom de curar é a cura de uma pessoa que está sem Deus. Vários exemplos onde Jesus curou. A pessoa estava endemoniada e ele expulsava o demônio e ela ficava curada. É a libertação do mal. O dom de cura está intimamente ligado à libertação da pessoa, do cativeiro que ela está vivendo. Então, quando nós colocamos o dom de curar, não é o dom de curar enfermidades naturais, mas sim de curar enfermidades espirituais. O pecado, ser perdoado. Então nós precisamos entender que é necessário, dentro da igreja, dom de cura, para a libertação das pessoas. É necessário dentro da igreja ter discernimento de espírito. É necessário. Olha só, e o de fé? Não é a fé, não é o dom da fé salvadora que você tem, mas é um dom de crer que Deus pode realizar aquilo que Ele falou que vai fazer. Um exemplo desse dom de fé é que você fica na vitrine. Como assim, pastor? Como eu fico na vitrine? Lembra de Daniel, que ele tinha que prostrar diante da estátua, senão ele ia ser jogado na cova dos leões? Ele tinha tanta fé que Deus iria cuidar dele, que ele não ajoelhou, ele foi jogado na cova dos leões, e Deus fez o leão fazer jejum. Passou a noite lá, jejuando o leão. Fé. Lembra dos 3 amigos dele? Sadraque, Mesaque e Abidnego? Não sofreram nada, foram jogados na fornalha. Fé. A fé que eles tinham em Deus. E é um dom. É um dom que nos é concedido. E a operação de milagres? Aquilo que a cura, o dom de curar não pode fazer, aquilo que a fé não pode fazer, entra a operação de milagres. Eu já vi na igreja de Itaberaí, junto com o pastor Edson, num gabinete, a perna de uma mulher estava assim, ela estava manca, ela saiu de lá andando normal. A Ângela também já deve ter tido experiências, o Vinícius está aqui, nos encontros com Deus que nós fazíamos, de operação de milagres. E nós tínhamos fisioterapeutas dentro dos encontros, e a gente fazia, antes de oração para cura, o fisioterapeuta vinha, mostrava a diferença daquilo que estava acontecendo, e aí depois da oração, ia lá e estava ajustado. Operação de milagres. Algo que mexe no natural, através do sobrenatural. O poder está em quem? No Espírito Santo. Você tem que ser apenas o canal. Por isso que chama operação de milagres. Você é apenas o instrumento que é utilizado para operar o milagre. Porque quem opera é o Espírito Santo. Então, não tem nada de grandioso no homem que está sendo utilizado para que aquele dom flua. É apenas mais um instrumento na mão de Deus. Mas é uma honra para quem Deus utiliza, não é verdade? Só que nós vamos pensar, Deus também usou uma mula para falar. Lembra lá de Balaão? E aí a gente termina os dons de poder, a classe de poder. E vemos o de profecia. Mas eu não quero entrar no profecias agora não, eu quero falar de variedade de línguas. O dom de orar em línguas é conhecido, pelos pentecostais. Eis que te digo, não é eis nem que eu te digo, é lá cantaramaná e chua ramachayamaná, neketoro shuha maná e coro shuhamaye, orecantar racantaro honokeche. É um dom de falar em línguas estranhas, ou línguas naturais, como japonês, como árabe, como aramaico,
que você não entende, mas que o Espírito pode te conceder a falar através dessa língua. Por isso que fala variedade de línguas. Então você pode orar em línguas dos anjos, como orar também em outro idioma que você não sabe. E nós já ouvimos relatos de pessoas que estavam orando, e pelo YouTube o outro depois mandou. Ela estava no Japão, uma pessoa estava orando, e lá no Japão ela não é que ela interpretou, ela entendeu tudo o que a pessoa estava orando. E ela mandou a resposta da oração, falando. Aí a pessoa falou assim: eu não sabia o que era isso, eu não sabia que eu estava orando, porque ela não conhecia o idioma. Então, e se nós olharmos em Atos, os próprios apóstolos falavam em línguas, e os que estavam fora ouviam na sua própria língua. Não é que eles ouviam na própria língua, é porque os apóstolos estavam falando na língua que eles entendiam, que não era a língua natural que os apóstolos falavam. Então, existe essa variedade de línguas. E as pessoas, e a igreja de Corinto, ela olhava para esse dom como um dom supremo, como um dos melhores dons. Agora, interpretação é aquele qual Deus dá, então, o entendimento daquilo que está sendo orado. Lembrando que quem ora em outras línguas não é a pessoa que ora, mas é o Espírito que ora através da pessoa e fala a Deus em mistérios. E nem mesmo quem está orando sabe o que é a oração, porque é mistério entre o Espírito Santo e o teu Espírito e o Espírito Santo de Deus. É um mistério, ninguém sabe. Então nós precisamos entender que são inspiração, é um dom de inspiração. E nós chegamos na profecia. É a melhor forma de explicar este dom é falar por meio de uma inspiração de Deus. Por quê? É o dom que você vai colocar a pessoa e falar para ela, consolando, exortando ou edificando. Toda profecia tem como base exortar, consolar e edificar. E quando nós trazemos para a igreja uma palavra, toda a palavra que é ministrada aqui, ela vem como uma profecia. Profecia não é previsão do futuro, mas é falar a necessidade que a igreja precisa para mudar. Profecia é falar da verdade. Queridos, nós estamos muito mornos, nós precisamos ser mais avivados, porque a palavra de Deus diz que nós precisamos nos alegrar no Senhor, nós precisamos cantar, nós precisamos estar vivos, nós precisamos dar glória a Deus. Isso é uma palavra profética, para que possa ocorrer uma mudança, uma transformação. Então toda palavra profética, ela tem como o conceito de haver uma transformação naquele que ouve. Naquele que ouve. Quando eu falo aqui para você sobre generosidade, eu estou dando para você uma exortação, uma palavra profética. Se você sentir vontade ou não, você trazer o teu dízimo, você se exercitar a entender e ser generoso não só aqui, mas com todos. Isso é uma profecia que está sendo liberada para a tua vida. É isso que você precisa entender. E não uma profetada. Mas é aquilo que Deus quer mudar a igreja. Então eu fui inspirado a falar daquilo. E aquilo tem que ter sentido para alguém. Tem que ter feito sentido para alguém que estava necessitando de ouvir aquela palavra. E se fez sentido para você, então coloque em prática, porque é Deus falando. E aí nós encerramos os dons espirituais. Nós vimos aí que são 9 dons. E esses dons têm a ver com o quê? Com o corpo de Cristo. Eu quero, no versículo 12 agora,
versículo 12, que diz assim: ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Próximo. Pois em um só corpo todos somos batizados em um único Espírito, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um único Espírito. Ou seja, queridos, o corpo é de Cristo, e o Espírito que atua no corpo de Cristo tem que ser o mesmo que atua em mim e em você. Nós somos membros de um corpo, nós fazemos parte de um corpo, nós temos funções dentro de um corpo, e nós precisamos entender que quando eu bebo desse Espírito de Deus, quando eu desço as águas, que eu sou batizado, porque eu creio em Jesus, ou seja, eu estou regenerado, eu me arrependi dos meus pecados, mas depois eu sou batizado no Espírito, ou seja, eu recebo o Espírito Santo. Esse dom do Espírito, ele vai providenciar em mim, ele vai prover em mim aquilo que é necessário para que eu possa exercer a função que eu tenho no corpo. No corpo, eu preciso entender que eu faço parte de um corpo. Um corpo. E o corpo, ele tem várias partes, e nenhuma das partes do corpo é menos ou mais importante do que outra. Por quê, pastor, que não é menos nem mais importante? Porque a palavra de Deus, no versículo 14, vai lá. O corpo não é feito de um só membro, mas de muitos. Se o pé disser, por que não sou mão, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de ser parte do corpo. Se o ouvido disser, por que não sou olho, não pertenço ao corpo, nem por isso deixa de fazer parte do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria a audição? Se todo o corpo fosse ouvido, onde estaria o olfato? De fato, Deus dispôs cada um dos membros no corpo segundo a sua vontade. Próximo. Se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Então, nem todo mundo quer ser pastor, nem todo mundo quer ser ministro de louvor, nem todo mundo quer ser líder de célula, nem todo mundo quer cuidar de crianças, ensiná-las. Mas se você não quer fazer nada disso, de que corpo você faz parte? Se você não quer nenhuma função, de que corpo você faz parte? Você já foi amputado do corpo, então. Pensa que faz parte do corpo, mas está amputado. Ministério de intercessão. Vários ministérios o corpo de Cristo tem. E de qual deles você faz parte? Versículo 21, porque todas as partes são importantes. Olha só. 21. O olho não pode dizer à mão, não preciso de você. Nem a cabeça pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Ao contrário, os membros do corpo que parecem mais fracos são indispensáveis. E os membros que pensamos serem menos honrosos, tratamos com especial honra. E os membros que em nós são indecorosos, são tratados com decoro especial. Está vendo? Até mesmo as nossas partes íntimas têm mais honra, porque tem mais cuidado. Se você olhar para o seu corpo, você tem mais cuidado com as suas partes íntimas, com os membros indecorosos, do que com a mão, com o cabelo. Você tem mais zelo. Da mesma forma é Deus. Talvez a função de ficar ali na porta recebendo as pessoas, que talvez seja uma função tão simples, mas para Deus tem a mesma importância de quem está aqui ministrando. Por quê?
é parte do corpo. É ser parte do corpo. É fazer parte do corpo de Cristo. Queridos, o importante é ser membro do corpo. E para ser membro, eu não tem como eu ser membro estático. Para ser membro, o membro está em movimento. Porque Deus é movimento, você precisa, não para. O sangue que circula dentro das suas veias não para. As suas células do seu corpo, elas não param. Elas ajustam o seu corpo, elas renovam o seu corpo. Da mesma forma é o corpo de Cristo. Ele não para de crescer, ele não para de se transformar e de se aperfeiçoar. A fim de que não haja divisão no corpo, mas sim que todos os membros tenham igual cuidado uns pelos outros. Quando um membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando um membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ninguém quer tomar o lugar do outro, mas cada um no seu quadrado. Ninguém quer ficar no lugar do outro. Agora, quando uma pessoa tem câncer, todo o corpo daquela pessoa padece. Independente do lugar onde está o câncer, aflige todo o corpo. E no corpo de Cristo não é diferente. Se alguém adoece, o corpo adoece. E por isso que há a necessidade da unidade. Unidade. Versículo 27. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é membro desse corpo. Assim, na igreja, Deus estabeleceu primeiramente apóstolos, em segundo lugar, profetas, em terceiro lugar, mestres, depois os que realizam milagres, os que dons de curar, os que têm dom de prestar ajuda, os que têm dons de administração, os que têm dons de falar em diversas línguas. São todos apóstolos? Não, né? São todos profetas? Não. São todos mestres? Não. São todos o dom de realizar milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos em línguas? Também não. Todos interpretam? Também não. Entretanto, busquem com dedicação os melhores dons. Passo agora a mostrar a vocês um caminho ainda mais excelente. Versículo 27, 31. Isso. Queridos, o que Paulo está falando para eles é o seguinte: nem todos vão profetizar, nem todos vão curar, nem todos vão ter os mesmos dons, mas você precisa ter um dom. E Paulo agora vai dar a excelência do caminho para buscar o melhor dom. Paulo vai ensinar eles a como buscar o melhor dom. E entender que existe o motivo para o qual você tenha que se esforçar em buscar esse dom. Você precisa se esforçar, é algo que vai de uma decisão sua. E eu quero então só entrar no capítulo 13, no versículo 1 do capítulo 13, para nós encerrarmos. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como o sino que ressoa, como o prato que retine. O caminho de excelência é através do amor. Por quê, pastor? Porque se você tiver o dom, e no momento em que você se apresentar diante do tribunal de Cristo, porque um dia aqueles que morreram em Cristo serão ressuscitados, e os que estiverem vivos serão arrebatados para o céu, para que passem no tribunal. Somente os que morreram em Cristo e os que estavam vivos em Cristo serão arrebatados e vão passar pelo tribunal. E o tribunal de Cristo, como nós já pregamos aqui no 1 Coríntios capítulo 3, ele fala que as nossas obras vão ser provadas. Se a sua obra for feno, palha ou madeira, o fogo vai consumi-la e você vai sofrer dano, porém será salvo. Mas se as suas obras forem ouro, pedra preciosa ou prata,
ela vai passar pelo fogo e não vai sofrer dano. E você vai receber recompensa. Qual é a diferença? Todas são obras. Todas têm um dom. A questão está se você fez por amor. O segredo está no amor. Porque se não houver amor, é feno, é palha, é madeira. Você vai ter o dom, você vai libertar pessoas, você vai curar pessoas, você vai ter autoridade, ter discernimento de espírito, falar em línguas. E naquele dia você vai chegar diante do Senhor: Senhor, nós em teu nome expulsamos demônios, em teu nome fizemos milagres, no teu nome, no teu nome, no teu nome. E Jesus vai falar: afasta-te de mim, maldito, não te conheço. Tinha dons, mas faltava o principal: o amor. O amor. O que Paulo estava falando para eles é que eles tinham os dons, mas faltava para eles o amor. E o que Paulo está dizendo para nós: nos faltam os dons. Nos faltam os dons. Mas nós temos amor. Nós precisamos buscar os dons. Amém? Você concorda? Porque uma igreja sem dons é uma igreja também sem amor. Porque como que você tem amor e não tem dons? Você pode ter dons sem ter amor, mas não tem como você ter amor e não ter dons. Porque o amor gera o dom. O amor de ver uma vida indo para o inferno, saber que você poderia fazer alguma coisa e não está fazendo nada. De você ver famílias sendo destruídas por divórcio, sendo destruídas por bebida, por prostituição, por drogas. E você sendo cristão e não fazer nada. Seu coração não arde. O seu coração não muda. Porque se houver amor, esse coração vai arder. Se houver amor, você vai ter um sentimento de urgência em fazer algo para transformar a vida das pessoas. Eu não posso alcançar todo mundo de umas, mas aqueles que nós podemos alcançar, nós vamos alcançar. Mas Deus nos dá. Por quê, pastor, que você não pode alcançar todo mundo? Porque talvez eu sou só a unhinha do pé, e você pode ser uma mão, um braço, que vai atrair outras pessoas para cá. Então entenda que é o corpo, é a igreja local, junta, unida, com um propósito, é que vai fazer a diferença dentro de uma sociedade, para poder engrandecer o nome de Deus e fazer com que o reino de Deus se estabeleça. Querido, o reino começa sendo estabelecido aqui, no altar, e na tua casa, para depois ser estabelecido no teu ambiente de trabalho, e para ser estabelecido nas pessoas que te circundam. Você precisa ser um influenciador de Cristo na terra. Eu não estou falando para você ser líder de nada, mas você precisa ser um influenciador. Uma pessoa que influencia as pessoas para virem a Jesus, para terem uma transformação de vida. E para isso você precisa de dons. Para isso você precisa de dons, talvez palavra de conhecimento, talvez dom de discernir espírito. Você precisa buscar os dons. Você precisa querer ser capacitado. E a palavra de Deus diz que não tem nenhum cristão que não possua um dom. Mas talvez você nunca colocou em prática. Um detalhe: a pessoa nasce sabendo falar, ou ela aprende? Mas ela tem um dom natural, porque ela vai falar, ela tem uma língua. A pessoa nasce andando, ou ela tem que aprender? Ela aprende o equilíbrio. Ela discerne, ela consegue discernir o peso do corpo. É aprendido. Mas na verdade, não é que é aprendido, estava faltando exercitar, ela já sabia. A mesma coisa são os dons espirituais. Deus te deu o dom, busca exercitá-lo, busque colocar em prática, porque você vai ganhando prática e vai se aperfeiçoando. É o aperfeiçoamento, é o caminhar. É isso que vai fazer com que você cresça. Mas se você ficar com medo, se uma criança tem medo de andar, já viu o menino quando ele cai, ele fica com medo? E aí ele não quer andar mais, mas aí o pai vai lá, pega na mão,
Vamos, meu filho, vai dar certo, eu vou segurando você aqui. Sabe o que Deus está fazendo com vocês agora? Pegando a tua mão e falando para você: não fica com medo não, eu estou aqui, mandei meu servo para poder ensinar vocês, vai dar certo, confia. Confia. Talvez você está frustrado, talvez você está ferido pelas igrejas onde você passou, por aquilo que foi ministrado na tua vida, mas é momento de confiar, de crescer, de amadurecer. É isso que Deus quer, que você não olhe para o passado, que Ele sirva apenas de uma referência daquilo que você não precisa fazer mais, mas que você olhe para frente, para o para-brisa, que é grande e que te dá uma visão do futuro, para onde Deus quer te levar. E para isso Ele quer capacitar você com os dons que Ele tem. Amém? Você recebe essa palavra para a tua vida? Eu quero orar com você. Eu quero orar para que o Espírito Santo possa abrir os céus sobre a tua cabeça hoje. E se você se esforçar, você vai conseguir receber de Deus uma ministração de dons. Eu não sei qual dom Deus vai liberar para você, porque é o Espírito Santo que dá o dom a cada um, conforme convém a Ele dar. Pastor, mas os dons não eram só da igreja primitiva, só lá do passado? Falar que não tem dom hoje, cessou o dom lá com os apóstolos, como é que fica isso? Vou falar para você. Deixa só esse celular que dá certo aí. Tem uma passagem. Olha só, nós vamos ver Paulo, ele ensinando a igreja de Corinto sobre os dons, que nós aprendemos agora, e falando no final que toda a igreja busque por eles. Se Paulo está falando que é para toda a igreja buscar por eles, não tem sentido, se o dom ia cessar, Paulo mandar buscar. Se o dom ia cessar, por que Paulo está mandando toda a igreja buscar? Porque a igreja é uma continuação de pessoas que nascem, morrem. Então por que Paulo está mandando parar? Paulo não mandou parar. Paulo falou para toda a igreja buscar, que é o último versículo que nós lemos. E além disso, olha para que o primeiro capítulo deste livro, ele diz para toda a igreja, versículo 7 do capítulo 1, de modo que não lhe falte nenhum dom espiritual, enquanto vocês aguardam que o nosso Senhor Jesus Cristo seja revelado. Pode colocar para mim aí? 1 Coríntios 1, 7. De modo que não falte a vocês nenhum dom espiritual, enquanto vocês esperam que o Senhor Jesus Cristo seja revelado. Enquanto Jesus não voltar, é para nós buscarmos os dons. Então não ia cessar, não tinha sentido cessar os dons. Então os dons são para nós hoje. Amém? E como nós podemos perceber, os dons existem e estão à disposição da igreja para serem usados. Com certeza, não é uma tarefa fácil, queridos. Requer de nós um papel de renúncia, de busca, de jejum, de oração, mas tudo valerá a pena quando pudermos ajudar com o crescimento e o fortalecimento da igreja de Cristo. Amém? Feche seus olhos. Quero orar com você.